Leiamos, acompanhem a leitura, irmãos. Vou ler pela tela. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes e dali Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Oremos. Senhor, que Tua palavra nos seja iluminada, pedimos que possamos ser edificados, entendê-la e desfrutar, que haja crescimento em nós, conhecimento de Deus, possamos progredir na nossa fé através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver esse momento da vida do apóstolo Paulo e da Igreja do Senhor em 2 cidades. Paulo chega em Tiro e depois Paulo em Cesareia. O que aconteceu naquelas cidades? Vamos tirar lições para nós. Eu fiz o estudo, a pesquisa no comentário de Hernandes Dias Lopes e outras pequenas fontes também. Então vamos lá. Primeiramente, de Mileto a Tiro. Paulo, em Mileto, esteve reunido com os presbíteros de Éfeso e depois segue viagem. Ele estava indo para Jerusalém. Era vários dias já de viagem. Então ele segue visitando, evangelizando, fortalecendo as igrejas, e por onde passa, de navio também, grande parte dessa viagem de navio, mas em algum momento aqui nessas 2 cidades ele vai seguir a pé. Ficam as embarcações para trás e ele vai seguindo parte da viagem até Jerusalém a pé. Então, Mileto era um porto 50 quilômetros de Éfeso. Foi lá que ele chamou os presbíteros de Éfeso e teve conversas, recomendando e fortalecendo ali os irmãos e também a igreja de Éfeso. Algo também interessante nessas viagens do apóstolo Paulo e da época de forma geral é que não havia ligações marítimas diretas. Não era como hoje, que a gente tem aeroportos, rodoviárias com destinos certos toda semana. Não.
aquelas embarcações, aquelas viagens marítimas, muitas vezes dependia de onde a carga ia ser deixada. Para onde ia aquela carga? Então, o navio tal vai para tal região. Aí Paulo sabia, e todas as pessoas da época, e ali também participavam da viagem, que era um navio comercial, um navio, digamos assim, de carga, mas levava passageiros também. Então, Paulo e seus companheiros, em algum momento aqui é sugerido que eram 9 companheiros, muita gente. Então, eles estavam ali nessa ida a Jerusalém. Passou, como nós lemos aí no início do capítulo 21, né? Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, a Rhodes e Pátara. Especialmente Cós e Rhodes eram ilhas, uma pequena ilha e outra ilha maior, onde havia cidade forte. Cós era menor e Pátara era um porto. Uma longa viagem nessa parte aqui até chegar a Tiro, uma longa viagem de 650 quilômetros, estima-se cerca de 5 dias de viagem de navio. Então era assim a viagem dos missionários, a viagem de Paulo. Chegaram em Tiro, vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes. Passaram lá 7 dias, onde Paulo dá instrução aos irmãos, se encontra com a igreja, os irmãos valorizam, aprendem. Como isso aqui já é uma grande lição para nós, né? Quando a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir, nós deveríamos nos dedicar, ouvir, dar atenção, gastar tempo, como os irmãos aqui fizeram. 7 dias ali era uma oportunidade incrível de ouvir as instruções do apóstolo Paulo, e eles se apegaram, se uniram, estiveram presentes ali em muitas partes desse momento, 7 dias em Tiro. Devemos ter essa disponibilidade também para a obra de Deus. E assim, acharam um navio, como diz aí, para Fenícia, embarcaram nele, versículo 2, seguindo viagem. E passaram pela Síria, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, onde ali o navio deveria ser desembarcado. Verso 4, encontraram discípulos, permaneceram 7 dias, e movidos pelo Espírito Santo, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Os irmãos de Tiro amavam Paulo. E aqui tem algo muito forte, né? Eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Aqui é um texto difícil. Mas Paulo estava indo, disposto a dar a própria vida. Nessa cidade, Tiro, os irmãos amavam e disseram isso, recomendando a ele, movidos pelo Espírito, que não fossem a Jerusalém. É difícil de entender. Seria um aviso para ele não ir? Ou seria o sentimento dos irmãos, o amor? Eles já havia profecias, ou melhor, antes mesmo de haver profecias, Paulo, ele recebia muitas vezes em seu ministério a direção ali do próprio Deus, do próprio Espírito, dizendo que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Então, isso era claro. Paulo sabia, e o Espírito Santo lhe avisava que de cidade em cidade ele seria perseguido e haveria tribulações. Aí quando chega nessa cidade, os irmãos tentam impedir. E é difícil entender, seria um aviso de Deus ou era ali o sentimento dos irmãos, ou talvez o Espírito Santo provando a Paulo. Não era uma proibição, não era uma profecia proibindo. Paulo, não vá, porque senão seria contrário ao que o Espírito Santo já havia falado. O Espírito não se contradiz. Mas não era, os autores, a maioria dos comentaristas entendem que não era uma proibição, mas era
um aviso, talvez uma provação. Paulo precisava ser provado para aguentar o que passaria lá em Jerusalém. Ele tinha que ser forte, ele tinha que obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso aqui é uma grande lição nessa parte da viagem. Primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Temos isso também no início de Atos, quando eles foram proibidos de pregar em Jerusalém, acho que foi em Jerusalém, logo no início, mas eles disseram: julgai se é justo antes obedecer a Deus ou aos homens. E aqui é algo um pouco parecido, não é fácil de entender isso. Paulo não era desobediente ao que Deus estava lhe direcionando. No capítulo 20, verso 22, diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente de casa em casa. Não, não é esse texto não. Deixa eu ver aqui. 20, 22, não é. Verso, isso mesmo, 20 e 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Olha Paulo como era decidido. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, deixa eu abrir aqui novamente o computador. Então, irmãos, Paulo não era desobediente ao Espírito Santo. Ele tinha essa convicção. Aqui nesse ponto é importante nós observarmos que quem era assim como Paulo? Era Jesus. Jesus foi para Jerusalém e foi nesse mesmo espírito, muito mais do que Paulo, mas de enfrentar, sabia que ia ser morto, avisou para os discípulos: é necessário que eu seja entregue nas autoridades, é necessário. Ele disse que ia morrer, ele disse até que ia ressuscitar. Então Paulo tinha um modelo, Paulo tinha o Espírito para lhe impulsionar, e ele tinha essa determinação parecida com Jesus, e que também deve ser imitada por nós. Essa determinação em fazer a vontade de Deus, em a própria vida. Ele dizia: se for necessário até morrer, eu morro. Diga, Mar. Exatamente. Quando Jesus, está falando para os discípulos, Pedro diz: não, Senhor, tu não vai não. Poupa-te. Aí recebe uma... Aí Pedro foi tão exortado: tu pensas nas coisas humanas, Pedro. Tu não estás pensando no reino em primeiro lugar, mas estás pensando nas coisas da terra. Né? Eu acho que foi nesse texto: arreda Satanás, né? Então era da mesma forma que os irmãos, mesmo com boa vontade, mas estavam ali emocionando Paulo, apelando para as emoções de Paulo, e Paulo diz: o que vocês estão fazendo? Como quem diz, mexendo com as minhas emoções. Não é? Porque ele via aquela movimentação, ele era humano, ele temia também, ele se emocionava, né? Mas ele prevalecia a vontade de Deus na vida dele, como Jesus, que é o Filho de Deus, mas ele foi obediente aqui como ser humano. Vou a Jerusalém e foi. Da mesma forma, Paulo, eu vou. Eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha. Seguindo... Sim.
há uma possível tradução dessa parte quando diz movidos pelo Espírito Santo, né, os amigos ali, os irmãos da igreja, constrangidos ou movidos pelo Espírito Santo. Há uma possível tradução que diz assim: se é isso que vai acontecer, não faça a viagem para lá. Olha só, é como se os irmãos dissessem: se você sabe que lá vai acontecer isso, então não vá, Paulo. Era um conselho cheio de emoção, mas não era a vontade de Deus. Aquele missionário que esteve aqui, acho que domingo passado, não foi? O missionário Ricardo, ele estava me dizendo, né, que muita gente diz para ele: não vá, não vá, como é que você está louco? Mais ou menos assim, deixar aqui, a Paraíba, Patos, ou o campo que ele estava, e vai lá para como é o nome? São Gabriel da Cachoeira, né? Aí, inclusive uma pessoa aqui em Campina Grande estava dizendo para ele: não vá. Aí eu falei, né, com ele, aí ele disse: não, mais ou menos, não, pastor, eu já sou acostumado, muita gente me diz isso para eu não ir, até os pastores dizem para eu não ir. Então tá igual a Paula aqui, com um menininho tão pequeno, né? A esposa passou mal aqui um pouco, né? Domingo de manhã, eu digo: ah, meu Deus, como é que essa mulher vai viajar desse jeito, né? Um menino pequeno passando mal aqui na igreja. Já foi, irmãos, já foram. Eu recebi uma foto deles essa semana. O pastor ficou para poder fazer visitas às igrejas. Ele ainda está levantando recursos, né? Mas ela já foi com os 2 filhos mais velhos e com os 3 filhos, já foram. Já foram. Sorrindo na foto, eu digo: ah, meu Deus, ajuda essa irmã, meu pai, que vai ficar sozinha lá, esperando o marido. Quando a gente olha, a gente diz: não vá não, irmã, não vá não, irmã. Mas esse missionário, ele está com uma convicção muito grande, pelas conversas que eu tive com ele, o amor ali, a obra, a necessidade lá, as igrejas com poucos cultos, em 6 meses, os índios pedindo, então ele não consegue dizer não. Eu vou. Então, o Espírito Santo às vezes faz isso com a gente, né? Algo que às vezes a pessoa não entende, a igreja não entende, mas Deus vai direcionando e a igreja vai entendendo e a gente vai recebendo o apoio aos poucos, muitas vezes. Então era como se o povo dissesse, como já disse: se isso vai acontecer, não faça a viagem para lá. E isso, meus irmãos, se a gente pensar, tirando o aspecto missionário, mas em qualquer coisa da vida, a gente quer fugir do sofrimento, a gente quer fugir da vontade de Deus, mas não podemos. Às vezes Deus nos coloca no meio da prova, às vezes Deus coloca algo para a gente passar, e a gente tem que passar, porque é necessário para o nosso crescimento, a gente tem que obedecer. Preciso passar pelo hospital, vou para o hospital, tenho uma doença para enfrentar, vamos embora. A vontade de Deus é maior. Claro que a gente não tem isso naturalmente, a gente teme, a gente é humano, mas Deus vai nos ensinando que a gente quer poupar, a gente quer se poupar e poupar todo mundo do sofrimento, mas tem sofrimento que é para o bem. É necessário a gente ter essa coragem que Paulo tinha. Como a gente vê Ronaldo Lidório aí também, enfrentando um câncer com aquela determinação e fé, e eu fico impressionado. Se é necessário passar, vamos passar. Quem dera que a gente aprenda, né? E tenha essa mesma fé que Paulo, que Jesus, que Ronaldo Lidório está tendo. A tendência da gente é não vá, não vá. Se isso vai lhe acontecer lá, não faça a viagem. A orientação do Espírito Santo era frequente ao ministério de Paulo. Era uma época diferente em certo ponto, né? Ele era apóstolo, ele tinha dons extraordinários. Era uma época um pouco diferente. Não que hoje o Espírito Santo não possa agir, não possa acontecer dessa forma, mas a gente tem que saber que ele era apóstolo, era um pouco diferente. Um apóstolo fundamental, igual ao daquela época, não há hoje. Então, como eu estava dizendo, o Espírito Santo era frequente ao ministério de Paulo e sempre trazia ali orientações
O próprio Jesus aparecia para ele, fortalecia. Ele viu Jesus no dia da conversão. Então era algo diferente. Ele tinha essa característica, esse dom. Mesmo assim, ele andava por fé. Ele chega ao ponto aqui nesse texto, ou nos textos próximos, que Paulo chega ao ponto que não mais viria os irmãos de Éfeso. Isso era uma impressão humana dele. Provavelmente depois ele viu os irmãos de Éfeso. Mas ali Paulo, quando ele olhava, quando ele via que o Espírito lhe dizia, vai acontecer perseguições em Jerusalém, em cada cidade que você anda, os judeus vão te perseguir, queriam matá-lo. Então Paulo pensava que ia morrer, não ia ver mais os efésios. Mas isso mostra a humanidade de Paulo. Paulo não sabia tudo, não, ele tinha que ir pela fé. Ele tinha que seguir passo a passo. Deus não revelou para ele o plano todo. Vai ser assim, assim, assim. Não, era passo a passo. Ele era humano. Tem hora que ele não sabia para onde ia, tem hora que ele não sabia qual cidade, se ia para essa ou para essa. Aí o Espírito Santo orientava, proibia. Da mesma forma que nós vivemos pela fé, nós vivemos na dependência de Deus. Paulo não era um anjo, não, ele estava ali na orientação do Espírito Santo, passo a passo. Ele não sabia todo o plano, ele sabia o final, que era glorioso, ele sabia para onde ia, ele sabia que confiava na eternidade, sabia que mesmo morto estaria com o Senhor, isso ele sabia. Mas é uma lição para nós. Andar pela fé. Também nós vemos aí algo bonito nessa cidade, A igreja acompanhou a Paulo ali quando ele ia embora. Diz versos 4 a 6. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então, irmãos, é interessante isso aqui também, Paulo chega naquela cidade, procura os discípulos, encontrou os discípulos, os seguidores de Cristo naquela cidade. Isso é uma lição para nós. De amor, de unidade, aqueles irmãos juntos, apoiando, até mesmo tentando impedir a viagem, mas era por amor, era ali junto dele, orando por ele, os filhos, até as crianças amavam Paulo, a equipe missionária. Interessante isso. E essa lição de unidade da igreja, que não é só nesse texto, lá em Atos 2 também, como viviam os convertidos, eles se amavam. Como a gente deve amar o povo de Deus? Eu estava falando com o seminarista André e Eduarda, eles contando um pouco da viagem de lua de mel deles. Viu, Duda? O Duda olhou assim para mim agora. E eles dizendo que numa dessas cidades que eles viajaram, eles foram lá a uma igreja. A primeira coisa que procuraram na cidade foi uma igreja. Eu achei tão bonito eles, Um casal jovem, de lua de mel, mas procuraram a igreja. Foram cultuar o Senhor. Chegando lá, encontraram um pastor, acho que conhecido deles, que eles nem esperavam. Como foi bom a comunhão entre os irmãos naquela cidade. Inesperadamente encontraram irmãos. Nós deveríamos fazer isso nas nossas férias, onde nós estivéssemos, procurar o povo de Deus. Nós somos um só povo, onde quer que estejamos na face da terra. Amar o povo de Deus. É um povo falho, é um povo simples, mas é o povo de Deus, devemos estar juntos. Como é importante. Nas férias, Eu acho que eu contei isso ano passado, a gente estava em Jacumã e eu queria ir a um culto. E eu procurei assim por alguma igreja presbiteriana, na época eu acho que não tinha, agora parece que já tem. Aí eu disse, vou a João Pessoa, vou para uma igreja, gosto de ir à igreja de Tambaú, presbiteriana de Tambaú ou outra,
Mas na hora eu digo, não, é longe demais, eu não vou não. Aí fiquei lá para o Jacumã mesmo, fui a uma igreja batista. Mas como foi bom, irmãos. Eu chorei na igreja naquele dia, porque é um povo que eu nem conhecia, uma denominação que não era nem a minha, me receberam tão bem. Umas criancinhas vieram espontaneamente, me abraçaram Simone, eu chorei. Acredita que eu chorei? Porque eu digo, poxa, essas crianças nem conhecem a gente, veio abraçar. Eu achei tão lindo. E Paulo aqui, ó, as crianças estavam perto dele, as famílias orando, se ajoelharam para orar por Paulo. Nós devemos amar a igreja do Senhor, mesmo com as falhas. Isso é a unidade da igreja. Eles oraram, né? Acompanharam todos, unidos. A vida de oração de Paulo aqui é destacada. Esses irmãos voltaram para casa fortalecidos. Por quê? Porque a união fortalece, a oração fortalece. É tão interessante, às vezes a gente se priva da alegria do Espírito porque a gente não tem esse tipo de atitude. De estar junto da igreja, de apoiar a obra missionária, de pagar o preço, de estar ali junto com pessoas difíceis, complicadas, irmãos nossos. A gente se priva disso, aí depois não sabe por que não tem a alegria do Senhor. A alegria que eles tinham, eles voltaram para casa fortalecidos. Pela oração, pela experiência, pela missão. Essa alegria, irmãos, que só tem, que os discípulos tinham quando iam evangelizar de cidade em cidade, eles iam, voltavam cheios de alegria. Isso acontece ainda hoje. Acho que essa semana, eu e Simone íamos para o campo missionário, acho que foi Boqueirão. Aí, na volta, a gente vinha com alegria tão grande. Que alegria, que alegria. Do nada. Alegria de ter ido, alegria de ter sofrido, que alegria que o Espírito aqui dá. O Espírito dá essa alegria. Às vezes a gente não prova porque a gente não se dispõe, porque a gente não vai, porque a gente não ama. Eles provaram isso aqui. Eles valorizaram a união. Ok, acho que em Tiro, né? São tantas lições, as famílias, mulheres e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos eles a voltar para casa. Eles voltaram para casa. Nessa questão da despedida, a gente sabe que ainda que a gente não veja os irmãos queridos aqui na terra, no céu a gente vai se encontrar. Então, cada cidade que a gente passa, cria laços, são irmão querido. Pode ser que nunca mais a gente veja, mas um dia a gente vai se encontrar na eternidade. Eles saíram confortados, orando, a família orando. As crianças, meus irmãos, são capazes de participar da oração, da evangelização, da vida da igreja. Ontem mesmo no Sítio Bento eu estava vendo isso. Como é interessante os pais, talvez avós também, com as crianças ali do lado. E as crianças participaram do culto todinho, culto longo, viu? Culto longo. Então, eu estava observando isso, as crianças ali, ó, participando, os pais atentos, ou avós. As crianças entendem, participam, com certa dificuldade, mas participa. Se for preciso sair um pouquinho, sai, depois volta. Como a gente... Olha, aqui as crianças estavam juntas, dos adultos. Foram até fora da cidade. Isso as crianças nunca esquecem. Nunca esquecem. Essas crianças, eu acho que quando eram adultas, se perguntassem, lembra aquele dia que o apóstolo Paulo esteve entre nós, eu acho que elas lembravam. Marca, edifica. E é isso, né? As crianças são participantes da igreja. Também, para a gente finalizar essa parte aqui de Tiro, a vida de oração, que é algo que sempre a gente tenta incentivar os irmãos aqui na igreja. É algo que eu estou propondo como tema do mês, é a oração. Os que estão de férias, orem onde estiverem.
como é que um crente vive sem oração? Eu não entendo, porque Paulo aqui tudo era oração. Era viajando, era no navio, orava, era indo para Jerusalém, se ajoelharam, né? O ato de se ajoelhar. Não somente o se ajoelhar, mas o coração, a submissão a Deus, a presença de Deus, a disponibilidade em adorar, em servir, em orar, em colocar diante de Deus a vida, os projetos. Qual é a maior bênção da oração? É estar com o próprio Deus. É andar com Deus, é ouvir a Deus, é o Espírito nos guiando. Qual é o crente que não deseja isso? Então, durante esse mês de janeiro, nós queremos estimular os irmãos a terem uma vida de oração. Ainda que seja em casa, ainda que seja na leitura bíblica, ore, separe. Eu acho que a gente passa o dia orando, não é não? O dia inteiro a gente ora, tudo que a gente faz, seja no trabalho, seja estudando. Claro que ali a gente não está orando toda hora, mas no espírito de oração, espírito de submissão diante de Deus. Assim é a vida do crente. Aqui era a vida de Paulo, os irmãos, as crianças. Se ajoelharam na praia e oraram. O verso 36 do capítulo 20 também fala sobre oração. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Outra vez Paulo orando aqui com os presbíteros de Éfeso. Ajoelhados mais uma vez, a liderança ajoelhada, os presbíteros certamente estavam aqui. Houve grande pranto, abraçando a Paulo, beijaram, entristecidos, achando que nunca mais veriam o rosto de Paulo, mas oraram e foram para casa confortados também. É tão interessante, irmãos. Às vezes as nossas reuniões de oração na igreja são muito pouco frequentadas. São muito pouco. Eu sei que às vezes é desanimador, né? A gente vem, poucos irmãos. É como a gente estava falando, orar e evangelizar parece que pouca gente quer, não é, na igreja. Mas é tão importante, irmãos, é tão importante perseverar. É porque às vezes a gente chega na igreja, não vê ninguém, então eu não venho mais. Aí pronto. Aí chega outro, não estou vendo ninguém, eu não venho mais. Se ficasse, ia somando, ia chegando outros, né? Cada um que chega, não estou vendo ninguém, então eu não venho mais. Aí aqui não vem mesmo. Não vai criando laços, não vai criando ali unidade entre os irmãos, vai perdendo tanto e não sabe. Eu lembro na minha experiência, né, de jovem, quase todo culto de oração eu estava na igreja. Pensa que era diferente daqui? Era bem pouquinha gente na oração. Mas eu ia. Às vezes era oração da SAF, só tinha eu de homem e eu estava lá no meio. Porque podia. Às vezes eu estava lá tocando violão sem nem saber tocar. Não tinha quem tocasse, eu tocava. Eu lembro uma vez a missionária Dione me fez um pouco de vergonha. Eu estava, parece que era em Caruaru, num congresso, Dione pregando, né? Quando eu vi, ela olha para mim, aí ela diz, aqui o irmãozinho, para onde eu vou, ele está lá, tocando violão, no meio das irmãs da SAF, orando. Eu digo, Dione, pelo amor de Deus, né? Me fez uma vergonha, lá não sei aonde que eu encontrei Dione. Mas se eu estava lá preocupado com ninguém, se ia muita gente, se ia pouca gente, era a busca por Deus. Às vezes até exagerada. Às vezes até exagerada, mas Deus vai trabalhando, Deus vai tirando os exageros. Eu frequentava tanto o culto de oração da SAF que uma vez uma irmã da igreja me chamou a atenção. Me repreendeu e disse, Flauber, você pensa em casar? Você pensa em ter uma família? Eu digo, sim. Aí ela disse, como quem diz, por que você só vive aqui no culto de oração? Por que não está estudando? Por que não está trabalhando? Eu, meu Deus, né? Na hora eu pensei, que irmã incrédula. Que irmã me pedindo de vir à reunião de oração, mas não era maturidade. Ela queria dar um equilíbrio, né? Eu poderia frequentar o culto de oração da noite, mas eu estava à tarde. Então, assim, ela estava vendo a minha vida no futuro e eu não estava vendo. A gente pode orar, pode estudar e manter uma vida de oração, como depois aconteceu. Mesmo depois, no tempo de universidade que eu fiz, no trabalho, eu não deixei de ir para os cultos de oração. Continuei indo, só que na hora certa.
no dia certo. Quem quer, acha tempo. Quem quer, acha tempo. Vamos lá, Tiro, né? Tem tanto a nos ensinar essa cidade de Tiro, essa viagem de Paulo ali com os irmãos. Agora vamos para Cesareia. Cesareia, versos 7 a 15. Quanto a nós, está aí o apóstolo Paulo, traz a ideia e a certeza de que Lucas estava juntamente com eles, né? Lucas que escreveu o livro de Atos. Estava junto com eles, né? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Mais uma vez, o amor de Paulo aos irmãos. Passou só um dia naquela cidade. Dizem os estudiosos que ali a carga era levada para essa cidade, a carga comercial. Então, Paulo aproveitava só um dia naquela cidade, vamos procurar os irmãos. Mas, não parece que ele passou um pouco mais do que um dia, como diz o verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Sim, em Ptolomaida foi só um dia realmente. Aí verso 8 começa a falar que chegaram em Cesareia. Foi em Cesareia que ele passou outros dias. Chegou ali na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos, né? Lucas, inclusive, ficou com ele na casa de Filipe. Tinha 4 filhas, donzelas, passaram alguns dias, versos 10, aparece o profeta Ágabo, pegou o cinto de Paulo e trouxe a profecia, né, que o dono daquele cinto sofreria ali em Jerusalém. Verso 13, Paulo responde mais uma vez com convicção e fé. Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 14, não conseguiram impedir Paulo e disseram, faça-se a vontade do Senhor. Verso 14 tem essa afirmação tão linda, faça-se a vontade do Senhor. Verso 15, passados aqueles dias, fizeram os preparativos e subiram a Jerusalém. Alguns dos discípulos que vieram de Cesareia conosco, trazendo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Verso 15, a chegada de Paulo, né, a subida de Paulo a Jerusalém, já pertinho de Jerusalém. Vamos tirar algumas lições para nós em Cesareia também. Então, vamos lá. De Tiro agora a Cesareia, passando por essa cidade de Ptolomaida um dia só. Então, Cesareia era uma cidade magnífica, uma cidade grande. E eles chegam ali. Em Ptolomaida, por um dia, cessou a viagem marítima do apóstolo Paulo. Possivelmente seguindo a pé por 64 quilômetros com a equipe de 9 pessoas, possivelmente dentre eles Lucas. Meu Deus, imagina Paulo aí, depois de vários dias de viagem, de navio, agora 64 quilômetros pelo menos, há quem diga que é 90, mas pelo menos 64 quilômetros a pé, possivelmente, pelo contexto, né? Quase certo que eles foram a pé. Que coragem, né? Que coragem, que disposição, que maravilha, igual a Paulo, nós não podemos exaltar homem nenhum, mas ele tinha um dom muito, muito, muito forte que nem todos os missionários têm, mas é um modelo, né? É um modelo que Deus estabeleceu na igreja, um modelo de apostolado, também no sentido missionário. A palavra apóstolo também significa missionário.
Então, um homem preparado para o sofrimento. Era a pé, vamos, é de navio, vamos, é naufrágio, vamos. Meu Deus. Como daqui em Cabaceiras, vamos a pé, pastor. Vamos a pé, pastor. Quantos dias a gente gasta? Eu vi ontem duas pessoas numa moto vindo a pé. Eu acho que faltou gasolina, ou a moto quebrou. Eles estavam vindo a pé, acho que era para perto de Boqueirão, né? Eu não sei, vamos pensar em a pé, né? Vamos pensar. É um teste para os seminaristas, quem sabe, né? Pastor Érico sempre brinca, disse que quando chegou aqui como seminarista, eu fiz um teste com ele, levando para a Pedra d'Água e vamos subir a serra, pastor. Ele disse, bora, e subiu, né? E subiu. Outra vez tinha umas pedras lá que eu queria trazer no meio do caminho. Por onde eu ando, eu gosto de trazer pedra, planta. Uma pedra desse tamanho. O pastor Érico, vamos trazer as pedras, bota dentro do carro. Ele disse, bora. Aí, ele me ajudou a trazer umas pedras. Até hoje eu tenho essas pedronas lá de Pedra d'Água. Pois é, a pé. Vamos... Oi? Ela está falando da alimentação dele. Pelo que a gente vê, os estudiosos dizem que eles levavam pouca coisa, né? Alimentação, e Paulo era muito simples. Onde chegava também era recebia novas guarnições, certamente, mas era pouca coisa, era muita simplicidade da vida do apóstolo Paulo. Ele sabia viver com pouco, tanto sabia ter em fartura como ter em escassez, era experimentado. Como a gente precisa aprender isso também? Saber estar bem com o que a gente tem. Saber estar bem com o que a gente tem. A gente precisa de muito pouco para viver uma vida cristã. Olha, irmãos, eu quero citar aqui Atos 22, parte dos versos 12 a 16, só brevemente, que era o batismo de Paulo. Eu falei isso ontem lá no Sítio Bento. Eu quero citar uma partezinha aqui. Um homem chamado Ananias, piedoso, tendo bom testemunho, disse, irmão, recebe novamente a vista a Paulo. O Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade. Olha que expressão linda. O Deus de nossos pais te escolheu para conhecer a sua vontade. Isso não é só para Paulo, não. Isso é para nós todos, povo de Deus. Deus nos escolheu para conhecermos a sua vontade. Que privilégio, que chamado. Te escolheu para conheceres a tua vontade. Nós deveríamos nos sentir privilegiados. Deus me chamou para conhecer a sua vontade. Te escolheu para ver o justo, que é Jesus, ouvires a sua voz da própria boca. Aí vem a parte difícil, que Paulo recebeu ali logo no batismo, por Ananias. Terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Olha o que Paulo recebe ali. Novo convertido, terás de ser testemunha diante de todos os homens. Por isso que agora ele vai para Jerusalém. Por isso que ele ia de cidade em cidade. Logo novo convertido, ele recebe a ordem. Terás que ser testemunha. Aprenderás o sofrimento. Fosse escolhido para conhecer a minha vontade. E falar do que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados e invoca o nome dele. Que maravilha! Por isso que Paulo ali recebe de volta a visão, é comissionado, e claro que vai ser muito tempo de preparo, mas ele recebe logo ali. Por isso que ele tinha essa graça, esse poder de ir subir para Jerusalém e não tinha a vida por preciosa. Aqui também aparece a figura de Ananias, né? Homem piedoso, da mesma tribo, talvez, hebraica que Paulo, tinha uma origem judaica muito semelhante à de Paulo. Então, Deus escolhe aquele homem para ser um apresentador de Paulo à igreja. Por quê? Porque a igreja tinha medo de Paulo. Paulo era um perseguidor.
Mas Ananias é um dos primeiros que Deus coloca para ajudar Paulo e para mostrar à igreja que Paulo estava mudado. Paulo agora era novo homem. Isso mostra como a gente precisa de pessoas nos ajudando. Como a gente precisa, na igreja, ter pessoas como Ananias, que ajudem os que chegam, que ajudem os novos convertidos, como Paulo. A gente precisa de pessoas como Ananias, atentas, experientes, que acolhem, que abraçam, que fazem o que Ananias fez. Depois Barnabé faz o mesmo, algo semelhante, na verdade, com o apóstolo Paulo. É isso, a gente precisa uns dos outros. São dons diferentes, um dom complementa o outro. O dom de Ananias era diferente do dom do apóstolo Paulo, mas um precisava do outro. Da mesma forma, nós, na igreja, precisamos dons diferentes, mas a cabeça é Cristo. Cada um de nós, Deus nos usa para edificar a igreja. Não sozinhos não somos igreja, é um corpo. Isso. Exatamente. E vai ser bonito aqui, que eu vou falar agora, é que Filipe, o diácono, recebe Paulo na sua casa em Cesareia. Isso é lindo demais, irmãos, porque Filipe tinha participado da perseguição em Jerusalém, morava em Cesareia, sabe por quê? Porque ele teve que fugir por causa da perseguição. Aí morava em Cesareia, seus filhos cresceram, 4 filhas, donzelas, e agora Paulo vai ser hospedado na sua casa. Que coisa linda. Aquele que perseguiu Filipe agora recebe amor, acolhimento, e Filipe abre a sua casa para aquele que tinha lhe perseguido. Filipe tinha sido perseguido juntamente com outro diácono, Estevão, que morreu. E Paulo estava lá, vendo tudo, a morte de Estevão. Foi nessa época que Filipe sai e vai morar em Cesareia. Agora, Deus como é soberano, Filipe devia ter uma casa grande, porque receber 9 pessoas não é fácil, né? Mas Filipe abre a sua casa, inclusive para o apóstolo Paulo, nos faz lembrar do livro de Filemão, quando Paulo recebe o escravo Onésimo, também como irmão querido, e recomenda a Filemão que também o receba. Isso é a mudança, isso é a união da igreja, isso é Cristo que muda o coração. É Filipe abrindo a sua casa para receber aquele que um dia lhe perseguiu. Filipe era o diácono mencionado em Atos, capítulo 6, verso 5, parte daqueles que foram escolhidos para a obra social da igreja. Ele, além de diácono, era evangelista. Deus o usou em várias outras ocasiões, mostrando que o diácono pode ser evangelista, o diácono pode pregar o evangelho, tem tantas outras coisas que Deus pode usar os diáconos. Ele tinha filhas virgens. Os comentaristas acreditam que essas filhas, donzelas, filhas virgens, era tipo um voto que elas fizeram de não se casar, mas viverem dedicadas ali ao Senhor. Interessante isso, né? 4 filhas logo, profetisas, nenhuma ia casar. Não porque não aparecessem pretendentes, não porque, enfim, mas elas eram consagradas ao Senhor. Tem a ideia como se fossem virgens para sempre, né? Virgens consagradas ao Senhor. Acredita-se que elas eram profetisas, o texto diz, pregavam a palavra de Deus, mostrando que as mulheres podem pregar a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que algumas delas profetizavam na igreja. Interessante que hoje as pessoas não querem que a mulher faça nada na igreja, que faça uma oração, né? Em Corinto diz que mulheres profetizavam na igreja. Claro que elas eram julgadas, submetidas ao conselho, à liderança, mas elas profetizavam. Aqui essas mulheres também eram profetisas consagradas, talvez evangelistas como o pai.
E aqui algumas aplicações, como a gente deve respeitar os dons de nossos filhos, das crianças da igreja, mais uma vez. Às vezes a gente quer que todos os jovens da igreja se casem, tenham muitos filhos. Às vezes não é como a gente quer, não. A gente tem que entender que Deus é soberano nos dons. Todo mundo quer um filho que participe do louvor, quer um filho que... Não é assim. Deus, a diversidade de Deus é muito grande, a gente quer limitado, a gente quer que Deus faça assim. Não é, irmãos. Às vezes a gente erra como pais. Cada um é diferente. Nós queremos que eles temam a Deus e se submetam ao Evangelho, cada um no dom que recebeu. Essas aqui eram consagradas, donzelas. Coitado, já falei coitado. Eu já ia dizer, coitado do Felipe, né? 4 filhos, não ia ter um genro, não ia ter um neto, né? Mas Deus é soberano, irmãos. A gente tem que respeitar isso. Os dons são diferentes. Nem todos vão casar. Quem não tem o dom do casamento, se casar é uma tragédia. Né? Então, são coisas que a gente pensa, a gente é tão limitado, tão limitado. Respeitemos os dons das crianças nossas, das crianças da igreja. Nem todos vão ser missionários, nem todos vão cantar no louvor, nem todos vão ser pastores, mas oremos para que sejam salvos e se submetam a Deus, isso basta. Sim. 9, né? Chegaram 9 missionários, quem sabe elas se casaram, né? Verdade. É verdade, Edivan. É porque a ideia que traz, segundo os comentaristas, é como se fosse algo para a vida inteira, sabe? Mas não sabemos. É como o voto de celibato. Às vezes é para a vida inteira, às vezes é uma parte da vida que Deus requer um celibato, mas depois dá um casamento. Acontece isso também. Pode ser. Né? A ideia parece ser essa. No caso delas, como você está dizendo, né? Algumas solteiras, era melhor ficar solteira para dedicar tempo ao ministério, como elas tinham um ministério muito forte e responsável. Só que a gente não sabe, na verdade a gente não sabe. São ideias que surgem e que tudo é possível. É possível elas terem ficado a vida inteira, assim. É possível terem casado com um missionário também, né? Deus o sabe. Deus o sabe. E vamos lá. Filipe tivera que fugir, como já falei, de Jerusalém e tal, e agora recebe o irmão Paulo. O perseguidor como hóspede na casa do perseguido. Agora sobre Ágapo, né? Ele profetizou antes, já era um profeta conhecido e agora profetiza novamente. Ele diz, né, que Paulo, o dono daquela cinta, que era uma espécie de cinto que eles usavam na época, uma faixa, coisa assim, ele pega e se refere ao apóstolo Paulo, que o dono daquela cinta seria também, aconteceria algo semelhante com ele, como nós já lemos aqui nesse texto. Finalzinho do 10, aparece Ágabo, um profeta já conhecido, tomou o cinto, verso 11, pôs nas mãos e pés e declarou: isto diz o Espírito Santo, que os judeus em Jerusalém faria ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Verso 12, a reação natural dos irmãos da Cesareia, rogaram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mais uma vez, né, o que aconteceu em Tiro, agora novamente em Cesareia, algo parecido.
os irmãos pedindo a Paulo que não fosse. Lucas, os outros missionários, a igreja de Cesareia, todos ali pedindo, né, não vá a Jerusalém. Ele respondeu que estava disposto. O que é que vocês estão fazendo? Chorando e quebrantando-me o coração. Mostra a humanidade de Paulo, né? O que é que vocês estão fazendo ali, tentando me impedir, com a emoção, quebrantando-lhe o coração. Aí ele diz, estou pronto não só para ser preso, mas para até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Mostra a consagração de Paulo, aqui testada e já firmada no seu coração. E verso 14, não conseguiram persuadi-lo, ficaram conformados e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Pois é, depois o homem tenta, a gente se emociona, o profeta falou e no final de tudo prevaleceu, seja feita a vontade do Senhor. Eles se conformaram, verso 15, passados aqueles dias, fizeram os preparativos, comida, bebida, certamente aqui também está incluído nos preparativos, subimos a Jerusalém. Alguns discípulos vieram também de Cesareia, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar, né? Sempre pessoas hospedando aqui o apóstolo Paulo e a sua equipe. Não é fácil, né, a gente hospedar. Naquele tempo não tinha, talvez, hotéis, pousadas suficientes. Era muito comum os irmãos receberem nas suas casas. Mas tinha irmãos que recebiam nas suas casas, né? Não é fácil, mas é importante. Vamos finalizar por aqui, meus irmãos.